Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe. Castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Senhor Deus, nós lemos a tua palavra e precisamos ser edificados, exortados por meio dela. Senhor, o texto nos fala sobre a importância de sermos bons servos. Ensine-nos nisso esta noite, em nome de Cristo Jesus. Que a palavra do Senhor seja pregada, que o teu Santo Espírito quebrante corações, para a glória do teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém. Já na reta final do seu ministério, o Senhor Jesus vai para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, uma grande multidão o saúda, o trata como rei. Ele vai ao templo, alguns milagres são feitos, e em um momento em que o Senhor Jesus saía do templo, juntamente com os seus discípulos olham para toda aquela beleza do templo e dizem ao Senhor Jesus: Senhor, veja como é belo tudo isso daqui. O templo tinha um propósito muito especial: servir para demonstrar a presença de Deus no meio do povo. No entanto, os discípulos estavam admirados, espantados e encantados com a beleza das pedras, da construção daquelas paredes, enquanto o próprio Deus encarnado estava do lado deles. O templo era símbolo da presença de Deus. Jesus era a presença do próprio Deus. Eles estavam muito mais encantados com as coisas de Deus do que com o próprio Deus. Estavam muito mais encantados com a beleza das paredes do templo do que com a presença do próprio Cristo ao lado deles. Jesus olha para eles e diz: não ficará pedra sobre pedra. Este templo será destruído. Os discípulos entendem que Jesus está fazendo uma menção aos últimos dias. Havia uma profecia no Antigo Testamento em relação a isso. Quando chegarem, então, os últimos dias, haverá destruição do templo em Jerusalém. Entendendo isso, eles perguntam para o Senhor, capítulo 24, verso de número 2. Senhor, então, é chegada esta hora? É chegado, então, este tempo do fim de todas as coisas? Talvez no nosso popular falando, o que os discípulos estavam perguntando para Jesus: Senhor, então, chegou o fim do mundo? É isso que o Senhor está querendo dizer ao falar que o templo será destruído? E é claro que essa expressão comumente usada por nós, o fim do mundo, ela é errada. O mundo não acabará, o Senhor restaurará toda a sua criação. O diabo e o pecado não têm poder para destruir e pôr fim àquilo que Deus fez, e fez bom e muito bom. Logo, nós não falamos fim do mundo, falamos a consumação da era, ou o fim desta era. E eles perguntam isso para o Senhor Jesus: Senhor, é este o tempo? E Jesus passa, a partir do verso de número 4, do capítulo 24 que nós lemos, passa a dizer para aqueles seus discípulos: olha, não chegará este dia do fim sem que antes alguns sinais aconteçam. E o Senhor Jesus fala de 3 sinais. Primeiramente, os sinais de apostasia. A fé de muitos vai se esfriar. Quando se aproximar o dia da minha volta, muitos já não querão mais saber de Deus. Já não desejarão mais ouvir da Escritura. O amor se esfriará. Vocês serão perseguidos. Aqueles que testemunham do meu nome, então enfrentarão grandes lutas, dores e dificuldades. É um dos sinais. Sinal de apostasia. O Senhor Jesus anuncia um outro sinal também, nesse trecho que vai do verso 4 até o verso 28. Um sinal de juízo. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, e haverá fome, e haverá destruições, haverá tragédias.
Catástrofes naturais acontecerão, e tudo isso são sinais do fim, sinais do juízo de Deus. Um terceiro sinal também é anunciado, sinal da graça de Deus. Mesmo em meio à destruição, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à apostasia e exercício do juízo de Deus, há ainda também a graça do Senhor. Enquanto vocês sofrem e veem esses duros sinais, será pregado o evangelho do reino em toda a terra. Então virá o fim. O Senhor então aponta estes 3 sinais. São sinais visíveis. A cada ano nós ouvimos mais e mais de países em que os cristãos são perseguidos. A cada ano é mais evidente o amor das pessoas se esfriando. Pessoas hoje brigando, discutindo. Antes era por futebol, hoje é por política. As pessoas se odiando, se matando, se ofendendo, o desrespeito. Quando o respeito precisa ser muito pregado, é porque a decadência da humanidade está aí em evidência. É o amor se esfriando. É a fé de muitos se esfriando, é a apostasia. É um sinal claro, Cristo está voltando. Quantos tsunamis, terremotos, vulcões em erupção, pessoas morrendo em enchentes, em furacões, são sinais do juízo de Deus. Mas ao mesmo tempo, a igreja nunca cresceu tanto e nunca alcançou tantos lugares como nos nossos dias. Missionários espalhados pelo mundo inteiro, horas e horas de programação na internet, falando de Jesus, falando da Escritura, testemunhando do Senhor, e cada vez mais pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho de Cristo. O que nós vemos nestes 3 sinais, que estão evidentes para os nossos dias, é que Jesus está voltando. E talvez na sua cabeça tudo isso seja coincidência. Besteira, pastor. Bobagem. Você está dizendo então que as coisas que estão acontecendo no mundo, para falar que Jesus está voltando? Jesus olha para os seus discípulos e diz o seguinte, no verso 33, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, todos esses sinais, sabei que está próximo. Talvez vão dizer, você está louco, pastor, é só coincidência. São coisas normais que acontecem, guerra acontece, pessoas mal educadas sempre existiram, desamor sempre houve. Ah, pastor, catástrofes naturais aqui e ali, sempre há. Jesus está dizendo, são os sinais. Jesus adianta e diz mais ainda no verso 34, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E não passou. Aquela geração a quem Jesus estava falando, testemunhou este primeiro sinal, a destruição de Jerusalém. Jesus está falando aqui aproximadamente no ano 30, no ano 70. Jerusalém foi destruída. Aquela geração testemunhou este anúncio do fim que Jesus havia dito. Este princípio das dores do qual Jesus havia anunciado. E Jesus diz mais, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ok, você pode achar que é coincidência. Você pode achar que é coisa de lunático. Ah, o pastor é muito fanático, olha, ele está assistindo a televisão e achando que são coisas ligadas ao fim do mundo. E Jesus diz, o céu e a terra passará, mas a minha palavra não. E são os sinais de que eu estou voltando. Nós temos uma certeza, Jesus voltará. E este dia se aproxima. Nunca esteve tão próximo a volta do nosso Cristo. Ele virá. Quando ninguém estiver percebendo, atento, como o próprio texto que nós expusemos na semana passada, como nos dias de Noé, todo mundo comendo, casando, trabalhando, achando que nada disso vai acontecer. Então, como um ladrão que vem na noite de surpresa, o Senhor despontará no céu. Então talvez você esteja pensando, amanhã é segunda, depois é terça, quarta, e assim vai indo a vida. O Senhor Jesus está dizendo a você, Ele voltará. E há uma diferença muito grande em relação a essa segunda volta, essa segunda vinda de Cristo.
Na primeira vinda de Cristo aqui, ele veio como Salvador, como Redentor, para anunciar que ainda havia tempo para a salvação, para o arrependimento, para anunciar aos homens a boa nova do Evangelho. Foi o propósito da primeira vinda de Cristo. Mas na segunda vinda de Cristo não será mais na visão de um Salvador e de um Redentor, mas na visão de um juiz. E Apocalipse 20 nos diz: se assentará ele, o Senhor Jesus, num trono branco e julgará todas as nações. Ele voltará. Você pode achar que é piada. Você pode não acreditar, mas Jesus está voltando e voltará como juiz para exercer o seu juízo. É disso que o nosso texto está tratando. Eu vejo muitos visitantes aqui hoje. Eu não sei se você é crente. Eu não sei se você é evangélico, se você já se batizou. Uma certeza eu tenho: Jesus voltará. E eu estarei diante dele. E você também estará diante dele. E a pergunta é: como você está se preparando para este dia? O que você está fazendo e o que você fará até este dia chegar? O nosso texto fala sobre isso. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Jesus começa falando do seu reino, daquilo que é este tempo em que nós aguardamos a sua volta, como sendo um tempo de trabalho. Veja o caminho da exposição de Jesus no texto de Mateus 24. Os discípulos fazem uma pergunta: Senhor, é agora então que tudo vai acabar? Aí Jesus fala: calma, tem alguns sinais. E aí agora, no verso 32 em diante, Jesus fala: olha, vocês vão esperar este dia com vigilância. E no verso 45 em diante ele vai dizer: olha, vocês vão aguardar este dia trabalhando. A ideia que o Senhor Jesus está propondo aqui no texto é que o tempo em que nós aguardamos a sua segunda vinda é um tempo de trabalho, não é um tempo de lazer. Não é um tempo para brincadeira, não é um tempo para desfrutar das muitas viagens, dos muitos bens, das muitas posses, das muitas noites. Não é um tempo em que você vai bater no peito e falar: olha, eu não sou cauda, eu sou cabeça e vou comer o melhor dessa terra. Bobagem. Observe a Escritura. O texto está falando: esta ideia do reino é como um senhor que sai e deixa os seus servos. A ideia do reino está ligada, então, a muito trabalho. E não a um tempo de lazer, descanso e desfrute. E não a um tempo de aparentes delícias deste mundo. Quando nós olhamos, por exemplo, o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, veja o que Paulo diz a Timóteo: participa comigo dos sofrimentos de Cristo, como bom soldado, como um bom servo lavrador e como um bom atleta. Paulo não fala para Timóteo: Timóteo, participa comigo das alegrias de Cristo, do reino de Cristo, curtindo as coisas boas que Deus conquistou para nós. Não é isso que Paulo fala a Timóteo. Paulo não fala para Timóteo: Timóteo, participa comigo das honras e glórias de Cristo, como bom turista, como um bom viajante, como um bom espectador de um belo evento. Não é assim que Paulo convida Timóteo a viver esta vida enquanto Cristo não volta. Paulo fala: Timóteo, você está vivo, você é jovem, você vai vir, mas vai vir para uma luta, para uma batalha, para uma guerra. Então vem como soldado. Você vai vir para o trabalho. Você vai vir para o serviço. Então vem como bom servo e lavrador. Timóteo, não vai ter descanso. Você vem como atleta, com disciplina, todo dia, treinando, perseguindo o seu objetivo. O texto começa nos dizendo isso. Quem é, pois, o servo? Quem é o servo? Nós somos estes servos que o Senhor, dono da seara, nos deixou aqui. Ele voltará. Mas até ele voltar, nós somos convidados pelo nosso Deus a trabalhar e servir a ele. Duas características são ditas deste servo: ele é prudente e ele é fiel.
A ideia deste prudente é de um servo sábio. Onde está a sabedoria de um servo? Olhar para todas as coisas que estão ao seu redor e entender tudo isso pertence ao meu Senhor. Na hora que o servo esquece disso, ele faz besteira. Não é a minha casa, não é o meu campo, não são os meus empregados, não é a minha comida, não é a minha despensa, não é a minha cama. Tudo isso pertence ao meu Senhor e ele deixou aqui para que eu cuide. O servo sábio é este que olha assim: o Senhor Jesus foi assunto aos céus, nos deixou aqui em missão, nos deixou aqui para trabalho, e nós seremos sábios se olharmos todas as coisas que estão ao nosso redor e falar: tudo isso aqui é do Senhor. Não é a minha vida, a minha saúde. É a vida, é o corpo, é a saúde que pertence ao Senhor e ele deixou para que eu cuide. Não é o meu carro, ou os meus filhos, ou a minha casa. É o carro do Senhor, a casa do Senhor, os filhos do Senhor, que pertence a ele e ele deixou aqui para que eu cuide e administre. O servo sábio olha então para tudo que tem ao seu redor e pensa: é a igreja do Senhor, é a rua do Senhor, é o emprego do Senhor, é a profissão do Senhor. Tudo pertence ao Senhor e eu aqui sou apenas um servo cuidando das coisas que pertencem a Ele. Este é o servo sábio, que olha tudo ao seu redor e reconhece tudo isso tem um dono, e este dono não sou eu, este dono é o Senhor. Mas este servo também é fiel, porque ele não apenas reconhece que é do Senhor, como também ele usa tudo isso em função daquilo que é o interesse do Senhor. Acompanhe a analogia que Cristo está fazendo. Alguém dono de uma propriedade que sai e coloca alguém no seu lugar para administrar. O que se espera deste? Que ele administre com os seus próprios interesses? Que ele use os recursos, então, a partir daquilo que ele acha bom, interessante e vantajoso para si? Não. Olha, isso aqui é do meu Senhor, eu preciso ver o que é o interesse dele, como ele quer que essas coisas sejam administradas. Então, num pensamento muito simples, imagine que você pegou a chave de uma fazenda, que alguém olhou para você e falou: cuida para mim. Qual seria a pergunta que você faria? Ok, eu cuido, mas o que você quer que eu faça? Não, eu quero que você administre aqui, assim, assado e tal. E os seus animais, o que você quer que eu faça com eles? Não, os animais assim, assim, assado, desse jeito. Ok, mas e se alguém aparecer querendo comprar alguma coisa aqui, o que o senhor quer que eu faça? Não, se alguém aparecer, você faz isso, ou então você me liga, ou então... Não é assim que nós faríamos? Não é seu. Não é seu. E se alguém chega até você e fala: não, faz assim, você falaria: não, calma. Eu preciso ver, eu preciso pensar primeiro, porque isso aqui não é meu. Sabe, eu até queria fazer desse jeito, mas espera um pouquinho. Não é meu. Então eu tenho que pensar se o meu dono gostaria que eu fizesse assim. Esta é a analogia que o Senhor Jesus está fazendo. Ele está dizendo aos seus discípulos: olha, eu vou voltar. E até eu voltar, eu estou deixando sobre os cuidados de vocês todas as coisas para que vocês cuidem dessas coisas. Mas como que estes servos cuidarão? Primeiro, com a consciência, eles são sábios, eles são prudentes, mas também com fidelidade. Na prática, sabe como é que funciona? Senhor, não é o meu salário. Pertence ao Senhor. Como é que o senhor acha que seria bom eu administrar isso daqui? Ah, tá vendo, o pastor, todo pastor é bandido, ladrão, já vai falar que eu tenho que dar tudo para a igreja. Não. São os filhos do Senhor, então usa uma parte disso para sustentar seus filhos. Essa casa não é a sua casa, é a minha casa, então cuida bem dela, usa uma parte para esses cuidados. Este nome não é o seu nome, é o nome que eu te dei. Então use o seu recurso para preservar limpo esse nome. Este recurso que é meu e pertence a mim, use-o para cuidar das coisas que são do meu interesse. É assim que nós deveríamos pensar. Então quando alguém vem sugerindo alguma coisa: ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o que você acha? Calma. Eu preciso pensar. Pensar o quê? Você tem dinheiro, faz lá, vamos lá, fim de ano, 13º, vamos usar. Calma, não é que eu tenho, não é meu. Eu preciso tirar um tempo, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso imaginar o que o meu Senhor quer que eu faça com isso. Eu não posso sair fazendo assim porque não é meu. Não é tão simples assim, pega, vamos. Não, não é meu, não me pertence. Este é o servo fiel. Aquele que entende: eu estou esperando a volta de Cristo, cuidando das coisas que Ele deixou comigo, que pertence a Ele. Eu não vou criar meus filhos de qualquer jeito. Eu não vou decidir eu se batizo ou não. Não! Espera lá, esse filho não é meu. O que Deus está falando para eu fazer com ele? Opa, então é diferente. Então eu vou fazer. Eu não tenho a opção de pensar: não sei se eu levo, se eu não levo para a igreja. Não, Senhor, não é o meu filho, é o seu filho. E o Senhor falou para eu levar o seu filho e ensinar o seu filho nos seus caminhos. Então essa é a minha obrigação. Este é o servo prudente e fiel.
A este servo o Senhor confia os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. A proposta é que tudo pertence ao Senhor. Ele confia a nós. E confia a nós com um propósito muito especial: sustentarmos e cuidarmos uns dos outros. Duas formas podem ser vistas aqui nesse texto. Primeiramente, pensando na liderança da igreja. Os pastores, os presbíteros, aqueles que exercem a liderança do ensino na igreja, têm a responsabilidade de alimentar os seus conservos, os seus irmãos em Cristo. Fazer isso de forma sábia e de forma prudente, fiel. É assim que nós devemos fazer. Senhor, não é a minha igreja, não é o meu púlpito, não é do meu jeito, não é a minha sala de aula. Não é o meu ofício de presbítero ou diácono ou pastor. São as suas ovelhas, são os meus irmãos. E o Senhor me dá uma função simples, mas muito séria e pesada, que é alimentar eles. Então eu não vou alimentar de qualquer jeito. Como o Senhor quer e deseja que eu alimente eles? Com quais recursos? Com quais alimentos? Com a fidelidade da palavra, que é a palavra do próprio dono e Senhor de todas as coisas. Mas não é uma aplicação só para a liderança da igreja, para os que dão aula, para os pastores, para os presbíteros. É também uma aplicação para cada um dos crentes. Porque o Senhor nos dá o ensino da mutualidade, onde nós exortamos uns aos outros, consolamos uns aos outros, ensinamos uns aos outros e somos encarregados pelo Senhor a fazer discípulos. Significa que algo o Senhor já te deu. E quanto o Senhor te deu? Olha, pastor, nesse longo da minha caminhada cristã, eu já aprendi algumas coisas. Não sei tudo. Mas eu sei que Jesus é o filho de Maria, prometido desde o Antigo Testamento, que veio a este mundo para salvar o pecador. Ok, isso é o que você sabe? Então isso você tem a responsabilidade de ensinar e alimentar a outros. Ah, pastor, eu sei que o Senhor é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ok, isso você sabe? Então é sua responsabilidade ensinar isso a alguém que está sofrendo. Porque não é a sua palavra, nem mesmo o seu conhecimento. Não é algo que pertence a você. Minha mãe falava para mim, erroneamente: filho, estuda, porque a única coisa que se pode ter na vida, que ninguém vai tirar de você, é o conhecimento. Na cabeça da minha mãe era a ideia de eu conquistar o conhecimento, garantir o conhecimento e fazer do conhecimento algo de minha posse. Onde estava o erro nesta afirmação? Porque não é o meu conhecimento, é o conhecimento de Deus, que Ele empresta gentilmente para que eu use. Reformulando então esta frase, seria melhor o seguinte: filho, Deus te dá a capacidade de estudar, então estude, conheça, se esforce. E quando Deus te der, cuida, porque é dele, mas cuida como se fosse seu. E aplica e usa da forma certa, porque pertence a ele. Não é o meu conhecimento. Não é o conhecimento que você tem sobre as coisas de Deus. Isso pertence, até este conhecimento pertence ao Senhor. Ensine e passe isso adiante. Aí o texto vai nos dizer assim: bem-aventurado é aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, fazendo desta maneira. Espera aí, pastor. Vem comigo aqui, ó. Você que não é crente. Olha o que eu estou propondo para você. Eu estou dizendo o seguinte: a sua vida que você acha que é sua, eu estou dizendo a você, não é sua. Os filhos que você acha que são seus, eu estou dizendo, não são seus. Você que é crente também pode acompanhar a mesma linha de raciocínio. Está vendo o seu emprego? Não é o seu emprego, é o emprego de Deus. A sua saúde não é a sua saúde, é a saúde de Deus. Tudo que você acha que é seu na sua vida não pertence a você, pertence a Deus. Chato pra caramba isso aí, hein, pastor? Nada é meu, então isso, nada é seu. Aí eu estou dizendo para você o seguinte também: tudo isso que você acha que é seu, além de ser de Deus, você precisa usar para Deus e do jeito que Deus acha que tem que ser usado. Então, peraí, pastor, significa então que se eu for comer, eu tenho que pensar a forma certa de comer que agrada a Deus, porque Ele é o dono da comida? Isso. Então quer dizer, pastor, que a televisão lá, então a internet, o roteador, é o roteador de Deus. Então todas as vezes que eu for conectar, eu tenho que pensar qual é a coisa que o Deus, dono da internet, da televisão, do tablet, quer que eu assista. Isso, é esse jeito. É assim que funciona a vida. Pastor, isso é chato demais.
Pastor, então eu não vou poder fazer um monte de coisa, porque Deus vai falar que eu não posso isso, que eu não posso aquilo. Vai ter um monte de regra de Deus. Porque se tudo é dele, eu tenho que usar para ele do jeito dele. Ah, pastor, minha vida vai ser muito chata. Então eu vou ter que renunciar a algumas coisas que eu faço hoje. Então não é mais o meu domingo que eu escolho o que eu vou fazer. Não, não é o seu domingo. Quem disse que é seu? Quem disse que você tem o direito de escolher se você vai ou não na escola dominical? Não é o seu domingo, não é o seu dia, é o dia dele. Você vai e pronto. Ah, pastor, mas assim é muito duro. Radical isso, hein? Muito chato a vida assim. Aí você vai pensar na sua cabeça. Por isso que eu não vou na igreja, coisa chata. Talvez você esteja pensando nisso agora. É por isso que eu não sou crente. Chato demais. Olha lá, então. Acabou, não vou poder fazer mais nada. Aí você pensa que sua vida vai ser infeliz, que a sua vida não vai ter graça, que não haverão prazeres na sua vida. Talvez seja isso que você esteja pensando. Mas olha o que o texto está dizendo. Bem-aventurado é aquele que for encontrado fazendo isso, fazendo a vontade de Deus com as coisas de Deus. Bem-aventurado ele será. E sabe o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz, satisfeito, contente. Mas tem um algo a mais nessa palavra bem-aventurado. A palavra bem-aventurado na Bíblia nunca foi usado para algo ou para uma felicidade que o homem pode conquistar ou comprar. Sempre bem-aventurado na Escritura está associado a uma felicidade, a um contentamento e uma alegria que só Deus pode dar ao homem. Significa, então, que embora você olhe e aqui do seu olhar humano você pense, pastor, então essa vida de crente é muito chata, como é que eu vou ser feliz sendo assim e fazendo essas coisas? Como é que eu vou fazer com o meu descanso? É o tempo da minha família, Senhor. Como é que eu vou ser feliz assim, sem poder cuidar das minhas coisas, usar o meu recurso, curtir as minhas férias, viajar, aproveitar? Como é que eu vou ser feliz desse jeito? E aí Deus está falando o seguinte, eu vou dar a vocês uma alegria sem tamanho. Uma alegria que você acha que teria se você estivesse fazendo outras coisas que não as minhas coisas. Eu vou dar esta alegria para vocês. Eu vou dar este contentamento a vocês. Eu vou dar esta satisfação a vocês. E eu quero ilustrar isso. Quando a gente olha para um missionário, por exemplo, às vezes sai aqui um jovem recém-casado, com 2 crianças pequenas, alguém que estudou, brilhante. Quantos são os missionários que têm 2, 3 formações, que vão para o campo para serem lá dentistas trabalhando? E aí você olha e fala, rapaz, ele está renunciando o consultório dele, a carreira dele. Ele vai lá, nossa, ele vai para longe, com as 2 crianças pequenas. Ele vai ficar longe da família, ele vai para aquele lugar que não tem um hospital, que não tem saneamento, ele é doido. Aí você olha daqui, porque a gente vê. Aí você fala, mas como é que vai fazer? Essas crianças vão para um país que não fala o idioma deles. Vai traumatizar as crianças. Elas não vão desenvolver as habilidades motoras, cognitivas delas. Elas vão ficar órfãs e carentes. Porque não vai ter ninguém que as abrace ali naquele país, vai ser complicado. Ele não tem juízo, não sabe o que está fazendo. Aí a gente fica pensando, a esposa dele vai entrar em depressão, agora não vai. Recém-casada, menina nova, ela não vai aguentar o baque. É assim que a gente pensa. Mas aí vai aquele missionário. Pega os 2 filhos pequenos, pega a esposa, vai para um lugar, outro idioma, outra cultura. Eles comem uns troços diferentes. Não tem banheiro, mas ele está indo, ele vai. E aí você pensa, olha, está desperdiçando uma grande carreira. Podia ficar aqui, tocar o consultório dele, ficar perto da família. Não é assim que a gente pensa? Só que aí você encontra aquele missionário e os seus filhos daqui a alguns anos. E aquele missionário está feliz. E aqueles filhos estão fiéis na palavra. São crentes. A esposa não está deprimida. As fotos que eles postam, eles estão felizes lá. Eles estão contentes. E quando eles chegam aqui, é sempre uma realidade muito especial. Vejam o nosso missionário Alfonso. Irmãos, o Alfonso tem uma alegria que eu não consigo entender.
Eu falo com ele, eu mando mensagem: Alfonso, tá tudo bem? Ô, meu irmão Jonathan, tudo bem contigo? E ele vai, cheio de alegria. Aí vem pra cá, você vê, meu Deus, ele pega a Vanessa, pega a Mayuma, aquele monte de coisa, eles trazem. Eu trabalho junto com o Alfonso há 5 anos, 6 anos. Nunca, em nenhum contato que eu fiz com ele, ele reclamou de qualquer coisa. Nunca o Alfonso falou: pastor, olha, tá difícil, tá ruim. Ai, pastor, olha pela Mayumi, não tá dando certo. Olha, eu tô pensando em desistir. Nunca o Alfonso fez uma queixa. É o nosso missionário lá no Peru. Aí eu pergunto, o que faz aquele homem estar feliz nesse contexto? Bem-aventurado são aqueles que estão fazendo a minha obra. Uma alegria que eu daqui não entendo, de verdade não entendo. Eu olho e é desse jeito que a gente olha e fala: meu Deus, é loucura, não vai dar certo, vai ficar infeliz, vai morrer lá. Mas bem-aventurado, porque é uma alegria que Deus dá. É uma satisfação que o Senhor produz. É um contentamento de olhar a circunstância, não tem banheiro, não tem recurso. Irmãos, a Vanessa está lá no Peru com um mioma gigantesco. Eu falei: Alfonso, e aí? Fala: pastor, aqui não tem médico não. Tem um agente de saúde familiar aqui. Eu falei: mas quando é que vocês vão passar no médico? Não faço a menor ideia. Aqui para a gente passar num clínico é 1, 2 anos. Para chegar numa cirurgia dessa, só Deus. E aí você fala: mas como que alguém vive num lugar desse? Numa situação dessa? Podendo ter uma vida melhor e é feliz e é contente? Simplesmente por um motivo. Porque a alegria do Alfonso, da Vanessa, da Mayumi e de tantos outros missionários não é a alegria que se compra, não é a alegria que se financia, não é a alegria que se conquista, é a alegria que Deus dá. Então, quando nós olhamos e pensamos nesta vida: ah, pastor, eu acho que vai ser chato demais, eu acho então que eu não vou curtir, eu vou perder amigos, eu vou perder as festas, eu vou perder as coisas que eu faço, que eu acho muito legal, então eu não vou poder assistir algumas coisas, eu não vou poder falar algumas coisas, então eu vou ser muito chato, vai ser muito infeliz, não é a vida que eu acho legal. Aí a proposta de Jesus é a seguinte: vem, vive essa vida, para você ver se eu não te faço feliz. Paga para ver, para experimentar esta alegria, satisfação, prazer, contentamento que só eu posso dar para vocês. Bem-aventurado este servo fiel, prudente, que faz a vontade de Deus. Deus dá uma alegria, Deus dá uma satisfação que ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Seus amigos vão rir de você, sua família vai zombar de você, talvez você mesmo vai rir e vai falar: como que eu estou aqui? Mas é uma alegria, um prazer e uma satisfação que só Deus dá. Então eu me lembro do que o meu pastor falou para mim uma vez: cuida das coisas de Deus, Jonas. Deus vai cuidar das suas. Ah, pastor, eu estou preocupado, foi o que eu falei para o pastor Arival. Estou preocupado, estou angustiado, não sei, estou meio triste. Ele falou: Jonas, cuida das coisas de Deus. Ele vai cuidar das suas, ele vai cuidar dos seus filhos, ele vai cuidar do seu casamento, ele vai cuidar de tudo para você. Por uma questão muito simples, irmãos. Ele é o dono da obra. Ele é o Senhor de tudo. Muitos de nós aqui trabalham em empresas grandes. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional que era muito interessante. Lá, essa ideia do bem-estar do funcionário era algo muito importante. Nós trabalhamos para que os nossos funcionários estejam bem. Aí um rapaz com um negócio de uma bolinha branca media a luz, para que fosse a luz que não cansasse as minhas vistas, porque é importante o bem-estar do funcionário. Aí tinha uma senhorinha que fazia massagem na gente uma vez por semana. Coisa fina, porque o funcionário tem que estar bem. Aí eles sempre perguntavam lá a satisfação do funcionário, o pessoal do RH vinha e conversava com a gente: o que vocês acham, quais são as mudanças, água gelada, banheiro ok, tal, ticket e tal. Tudo era pensado pelo bem-estar do funcionário para que ele produza. Está errada a empresa? Claro que não. Agora, se aquela empresa miserável tratava bem assim os seus funcionários porque entendia que ele precisava estar feliz e satisfeito para render bem, você acha que Deus, o Senhor de todas as coisas, vai pensar diferente?
Claro que não. Deus vai cuidar da nossa iluminação, da nossa saúde, da nossa ginástica, do nosso conforto. Ele vai cuidar. Porque Ele é o dono da seara. E Ele também quer que os seus funcionários estejam satisfeitos para, como bons servos, produzirem e fazer a vontade dEle. Significa que Ele vai cuidar de nós. E nós seremos bem-aventurados. Mas há uma promessa agora no verso de número 47. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. No primeiro momento eu falei das coisas boas que Deus vai nos garantir já agora. Ele vai fazer bem-aventurado. Já no tempo presente Ele vai cuidar da gente. A gente pensa que vai ser chato, que vai ser ruim, mas nós seremos bem-aventurados. A gente vai renunciar a algumas coisas e não vai ter aquela vida que todo mundo acha que é a vida que você precisa ter para ser feliz, mas você vai ser bem-aventurado. Mas não só no tempo presente. O verso de número 47 diz que Ele nos confiará todos os seus bens, mostrando uma alegria e uma felicidade eterna. Estamos falando do galardão, da promessa de recompensa que o Senhor nos dá. Na Escritura, o Senhor diz o seguinte, que quando o homem morre, ele já será julgado para ir para o céu ou para o inferno. Você que nos visita, não tem esse negócio de reencarnação, não. Nem de purgatório. Quando você lê lá na Bíblia, em Hebreus, capítulo 9, verso 27, o texto diz assim: ao homem só é dado o direito de morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo. Então não é que você morre, volta, faz melhor, morre, volta e faz melhor, morre, volta, faz melhor. Isso é uma coisa de doido, que não tem fundamento bíblico nenhum. É o evangelho de Allan Kardec mesmo, porque não é o de Jesus. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, faz melhor, vai e volta e acerta. E se livra do karma. Isso não tem fundamento bíblico nenhum. Pode ser doutrina do inferno, de Satanás, mas não é de Deus. Pastor, você está falando que Allan Kardec, que foi uma pessoa tão usada, tão brilhante lá, ajudou vários outros. O diabo também faz coisa impressionante. O diabo consegue psicografar a carta, consegue falar com você na mesa branca. O diabo faz tudo isso. Você está achando que é o seu parente que morreu? Não é não. É o diabo falando com você, mandando cartinha para você. E você iludido achando que é alguma coisa. Sai desse negócio de espiritismo. Ao homem só é dado o direito de morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Que juízo é esse? Céu ou inferno? Creu em Jesus? Está salvo. Não creu? Já está condenado. Simples assim. Mas, pastor, que julgamento é esse do último dia que o senhor falou agora há pouco? É o julgamento das nossas obras, para o nosso galardão. Significa o seguinte, aquele que já está condenado mesmo, não vai ter uma última chance no último dia. Mas as obras desse que está condenado também serão avaliadas. Rapaz, você não está só condenado não, você está lascado também, que você fez muita coisa ruim. Você vai para o inferno e ainda vai ter um lugar muito ruim no inferno, porque você fez muita coisa ruim. É para isso que vai ter o julgamento diante do trono branco no último dia. Mas também o julgamento, vocês estão dando risada, né? Vai ser sério, depois vocês vão lá queimar, não vai ficar rindo. Tá gravando tudo, né? Não pode, daqui a pouco o YouTube derruba a live, tá tudo certo. Mas esse último dia do julgamento, também para o justo que já está salvo. Não é que ele vai perder a salvação, ou Deus vai fazer as contas e falar, puxa, não deu certo. Não, nós somos salvos pela justiça de Cristo, mas também as nossas obras serão julgadas no último dia. Para decidir se a gente vai para o céu ou para o inferno? Não, isso já foi decidido. No ato da nossa morte, vem o juízo. Creu, está salvo, está no céu. Não creu, está no inferno. Mas o que eu vou esperar então para esse dia, para o último julgamento? Para julgar as nossas obras, para saber qual é o nosso galardão, a nossa recompensa. Então, falando dessa recompensa, em verdade vos digo, que o Senhor agora, para este servo bom, lhe confiará todas as coisas. E aí algumas promessas na Escritura muito belas. A primeira coisa que o Senhor nos dá como galardão, como bênção pela salvação, é a vida. Apocalipse 2:10 fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. A vida nossa é uma grande dádiva de Deus. Não é a sua vida, é a vida que Deus te deu. E aí o que ele está falando para a gente é que lá, naquele último dia, para aqueles que creram em Cristo Jesus, ele garante esta vida eterna. Mas não só a vida eterna. Quando nós lemos 2 Timóteo capítulo 2, verso 12, ele diz assim, se nós perseverarmos,
nós reinaremos com ele. Olha que coisa linda. Reinaremos com ele, com Cristo Jesus. É a segunda recompensa que a Escritura destaca. Agora, olha que interessante. Lembra que eu falei que o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo está chamando Timóteo para participar dos prazeres de Cristo? Não, dos sofrimentos de Cristo. Então, olha a sequência do que Paulo está falando com Timóteo. Timóteo, vem. Vem para ser crente, isso. Eu vou ser feliz aí com você, Paulo? Paulo fala, não, você vem participar dos sofrimentos de Cristo. É para isso que eu estou te chamando. Como soldado, como lavrador, como atleta. Essa é a missão. Mas vai valer a pena, Paulo? Vai. Ser fiel, persevera nisso. Que você vai reinar com Cristo. No final, perseverando, você vai reinar com Ele. Este reinar significa governar, cuidar e usar todas as coisas que pertencem a Deus. Mas há uma última promessa lá em Isaías, capítulo 1, verso 19. Se me ouvires e fores fiéis, comerão o melhor dessa terra. Aí alguns leem esse texto achando que o melhor dessa terra é aqui. Nada desse tempo presente pode ser comparado com a glória que há de ser manifestada nos filhos de Deus. Significa que existem coisas boas aqui, mas longe de serem o melhor. A manga que a gente come aqui, que é gostosa, já foi afetada pela queda. Mas aquela que nós comeremos lá, esta tem aquele estado original, do qual Deus olhou e disse, é bom e muito bom. Esta é a ideia do texto. Se vocês me ouvirem e forem fiéis, vocês comerão o melhor desta terra. É uma promessa de bem-aventurança para o tempo presente e de alegria eterna para o futuro. Talvez você ache que ser crente seja muito chato, mas eu quero te dizer, há recompensa e vale a pena. Mas agora, o texto muda. Já não é mais o servo bom que vai ser dito e descrito no texto. Mas se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu senhor demora, e passar então a espancar os seus companheiros e comer e beber com os ébrios, virá o Senhor e castigá-lo-á. O texto começou falando do servo bom, e eu convidei você, vem fazer parte. Você acha que é chato, você acha que ser crente não é legal, mas eu estou falando para você, vem que você vai gostar. Se renda a Cristo que vai ser bênção. Por quê? Eu vou virar milionário? Vou mudar? Vou vir aqui dar o testemunho, estava na pindaíba, Deus mudou minha vida? Não, você não vai fazer nada disso. Mas Deus vai te dar uma alegria que só Deus pode te dar. Esse é o convite que eu estou fazendo para você. Vem fazer parte do povo de Deus, que vale a pena. Mas se você não quiser, virá o Senhor e castigá-lo-á. O que o texto está nos dizendo agora é que este servo mau, ele começa com as suas más atitudes a partir de uma negação a respeito de Deus. Ele diz no seu coração, meu Senhor, demora-se. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é o seguinte, Jesus está falando, olha, me esperem, trabalhem. Mas se vocês, no coração de vocês, começarem a achar besteira, imagina, isso aí que o pastor Jonas está falando é loucura, julgamento, juízo final, e começar a considerar, demora o meu Senhor, ele não virá. Se você quiser escolher esse caminho, o próximo passo é viver uma vida que me desagrada. E a consequência para isso é que quando eu voltar, eu vou te castigar. É essa a ordem que Jesus está propondo. E esta é uma ordem bíblica muito interessante. Porque quando a gente lê o texto lá do Salmo 14, verso 1, fala o seguinte, diz o insensato em seu coração, não a Deus. E o que ele faz? Corrompe e faz mal, e pratica o mal. O Salmo 111, verso 10 diz assim, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, enquanto você teme ao Senhor, enquanto você acredita de fato que Ele vai voltar, que haverá o juízo, que Ele é o dono, que Ele vai cobrar as coisas do jeito dele, enquanto você está acreditando nisso, você faz o bem. Mas na hora que você chuta o balde e fala, besteira daquele pastor gordinho, não tem nada a ver isso não, eu vou viver minha vida que amanhã é segunda-feira, a fila anda e a coisa tem que seguir. Se você for por esse caminho, que o texto apresenta é uma sequência de más atitudes. Você nega o Senhor e depois você distrata os seus companheiros e se assenta lá com os ébrios. E é interessante que é bem assim que acontece. Você veio na igreja, você está com aqueles que são chamados como companheiros e servos de Deus.
Você pode crer em tudo isso que eu falei até aqui e falar, puxa, eu quero fazer parte, pastor, e depois de hoje eu nunca mais vou mudar, eu quero ser crente e esperar essa bem-aventurança do Senhor. Ou você pode negar e falar, tudo isso é besteira. Se você falar que tudo isso é besteira, o próximo passo seu é maltratar os seus companheiros. Aquele pastor lunático, doido, aquela igreja, nunca mais eu volto, detesto crente, não vi a hora de acabar para logo ir embora. Você primeiro maltrata os companheiros. E depois o que você faz? De maltratar e espancar, você volta a viver aquela vida de comer e beber com os ébrios. Eu não quero saber de igreja, não. Eu quero trabalhar amanhã e chegar sexta-feira, happy hour, eu vou aproveitar. Diz o insensato no seu coração, Deus não existe. Ele não voltará, ele não julgará. Nada disso é verdade. E a consequência? Fazer e praticar o mal. O que acontecerá? Verso 50. Virá o Senhor daquele servo, num dia em que ele não espera. Porque afinal de contas, você já achava que ele não ia vir mesmo. Então, subitamente, quando você menos imaginar, a trombeta vai tocar, os céus vão se abrir, e o Senhor Jesus virá, diante do nosso olhar. Quem estiver pronto, vai com ele. Mas quem não estiver, será condenado. Verso 51. Ele virá, querendo você ou não, acreditando você ou não, quando você menos perceber. Castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro. Choro a tal ponto de se ranger os dentes. Aí não vai ter amigo para pagar sua cerveja. Não vai ter o que você pedir no iFood para poder alegrar o seu dia. Nada do Shopee ou do Mercado Livre vai te satisfazer naquela hora. Restará para você choro e ranger de dentes. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Pastor, como é que eu faço para ter essa vida de servo de Deus? Eu não gostei dessa última parte que o senhor falou, não, pastor. Choro, ranger de dente, castigo. Pastor, eu gostei daquela primeira parte. É essa primeira parte que eu quero para a minha vida. Jesus está te convidando. Vem. Vem que dá tempo. Pastor, mas eu olho para a minha vida, tem tanto pecado, pastor, tem tanta coisa que eu faço errado. Deus não nos aceita com base na nossa justiça. Vocês acham que eu não peco? Que os outros crentes que estão aqui não erram? Eles erram. E a gente erra. E amanhã é um novo dia e, infelizmente, amanhã eu sei que eu vou pecar. Porque a gente não consegue fazer tudo certo. Aí você vai falar, pastor, eu nunca quis ser crente porque eu sei que vai ser difícil demais largar algumas coisas, e eu já tentei e não vai dar. Mas Jesus está te convidando e está falando, vem, lança sobre mim o seu fardo, venham a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar a coisa para você. E sabe como é que Jesus aliviou isso? Ele falou, faz aí a lista do que você não consegue cumprir. Ótimo, essa lista, deixa eu te falar uma coisa, eu cumpri todas essas coisas por você. Faz aí a lista dos seus pecados, das suas culpas, das suas ofensas contra Deus. Essa é a lista, dá ela para mim. Eu pego essa lista, encravo ela na cruz e pago o preço com o meu sangue, gota por gota, pagando o preço para que você possa ser servo e, sendo servo, seja bem-aventurado. Sabe por que eu sou crente? Você que me ouve. Não é porque, sendo crente, eu acho que eu vou conseguir convencer a Deus de me salvar. Quando eu olho aquilo que Jesus fez por mim, pegando a minha lista de pecados e pagando o preço deles na cruz, quando eu olho toda a justiça do meu Cristo, fazendo tudo aquilo que eu não consigo fazer, eu não consigo dar outra resposta para Ele, senão a resposta de ser um cristão, de falar, eu amo a Cristo. E eu quero pertencer a Ele. E ser servo dEle, escravo dEle. Pode parecer chato. Pode parecer loucura, mas é uma certeza muito especial
A certeza de que ainda que nós morramos, a certeza de que ainda que zombem de nós, a certeza de que ainda que hajam renúncias, nós somos bem-aventurados e nós teremos a salvação e a vida eterna. E se havia um último sermão que eu gostaria de pregar para a igreja, se eu tivesse a oportunidade, seria este, anunciando que ainda há tempo, que o Senhor Jesus ainda nos chama, que a oferta ainda existe